tarde, Ana. Boa tarde, Christian. Está me ouvindo boa bem, tarde. Ana? Tudo bem? Olá, ouvindo bem, boa tarde. sim. Boa tarde, tudo Renato. Bem? Beleza, tudo ótimo, beleza. Muito boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Ok. Então, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Alguns de volta, né? Porque estivemos juntos pela manhã e outros agora no período da tarde acompanhando a gente falando então sobre essa tal LGPD, né? Lembrando, qualquer dúvida técnica, vocês podem falar com a nossa equipe aqui pelo chat. Se vocês não estiverem ouvindo ou com alguma outra dificuldade, fala com o pessoal que eles tentam ajudar vocês, ok? Aqui no chat também a gente vai deixar o link de avaliação do nosso evento como um todo, parte da manhã e parte da tarde. E é muito importante que todos vocês participem. Junto com esse link da pesquisa de avaliação, vocês vão receber também o link das apresentações do dia, tá? A de manhã já está nos comentários do vídeo, a de tarde a gente vai fazer igual e depois a gente manda junto na pesquisa também. Lembrando, mais uma vez, nosso evento está sendo transmitido, pelo YouTube do Sistema OCB, começa a ser gravado a partir de agora para ficar disponível para acessos futuros. E já que a gente está falando de YouTube, vai aqui o nosso recadinho. Aproveitem, dá uma fechadinha aí no seu chat rapidinho e vai lá, curte esse vídeo, se inscreve no canal do Sistema OCB, ativa aquele sininho de notificações, que aí você vai ficar por dentro de todos os futuros eventos que vão vir para tratar da LGPD e de outros assuntos, ok? A gente quer você na nossa lista de inscritos. Bom, a gente teve na parte da manhã a exposição da especialista, a doutora Patrícia Peck, apresentando em detalhes os conceitos envolvidos na LGPD. E agora, de tarde, a gente vai para a parte prática. Mas antes, eu quero convidar o nosso superintendente do Sistema OCB, Renato Nobili, que vai dar um oi para todo mundo. Renato, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Olá, Gi, está me ouvindo bem? Beleza, boa tarde. Probleminha técnico aqui com o Wi-Fi aqui, mas estamos pelo celular, estamos junto aqui. Obrigado, Gi. Obrigado, Christian. Seja bem-vindo. Pessoal, esse cumprimento dessa etapa de hoje, muito bacana, hoje de manhã, como o Gi lembrou bem, tivemos com a doutora Patrícia Peck aí uma conceituação teórica e efetiva do processo todo do estabelecimento da Lei Geral de Proteção de Dados. E agora vamos discorrer aqui com o Dr. Christian as questões emergenciais, questões práticas, nessa questão crucial dos pilares que foram a razão de existir dessa lei geral. Primeiro, a proteção dos direitos dos titulares dos dados pessoais, como a doutora
Patrícia caracterizou, os direitos fundamentais, ela até citou direitos humanos nessa questão, e esse cuidado, então, com a construção da lei calcada nesse pilar, juntamente com o pilar da criação de um ambiente propício para a circulação desses dados. E é isso que nós temos que compreender, entender bem como funciona, quais são os meandros da própria lei, para poder aplicá-la adequadamente nas cooperativas, nas organizações nossas estaduais, nas unidades do SESCOP, assim como na organização nacional. Por quê? Porque é um patrimônio do cooperativismo, é o cooperado, junto com os funcionários das cooperativas e do sistema todo. Mas esse patrimônio é um ativo, é o grande ativo do cooperativismo. Então, o cuidado na preservação de toda a privacidade, de toda a intimidade e a liberdade de cada um dos cooperados brasileiros, de cada um dos funcionários das cooperativas e dos sistemas todos, incluindo o sistema OCB, SESCOP e CNCOP. Então, esse é o cuidado que estamos tendo, assim como eu faço a menção de que constituímos um grupo, assim que veio a questão da discussão da construção da lei geral, constituímos um grupo de trabalho interno composto pelos jurídicos das três casas, OCB, SESCOP, CNCOP, a gestão de pessoas, a gestão técnica, para fazer a gestão de tecnologia de informação, para acompanharmos o desenvolvimento da própria construção da lei e a sua aplicação. Então, fizemos um diagnóstico com todas as áreas e agora estamos desenvolvendo um plano de ação. Tínhamos o horizonte de implantação da lei com aquela expectativa lembrada também pela doutora Patrícia de manhã, que a lei entraria em vigor só em 2021, mas as questões aí de Congresso Nacional e Executivo, a medida provisória caducou e ela já entrou na sua vigência agora em 2020. Então, estamos acelerando essa questão da construção do plano de ação, que envolve, então, esse conhecimento que estamos tendo hoje aí na parte da manhã e agora com o Dr. Christian. Então, mais uma vez aí, o cuidado do trabalho nosso enquanto aplicação e o respeito a essa lei que vai, com certeza, agregar valor para as cooperativas na medida das suas relações com o mercado, na sua transparência e com certeza, a boa aplicação dessa lei trará o reconhecimento aí dos mercados, da sociedade, para o bom trabalho das nossas cooperativas. Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade e a participação de todos vocês. Vamos lá, Gi. Vamos lá, Renato, vamos lá. Bom, o tema é intenso, de manhã a gente teve várias questões, hoje a gente vai ter um espacinho reservado para perguntas também, que vocês devem colocar aqui no chat para a nossa equipe direcionar para o final da apresentação do Dr. Christian. Temos aqui, como o Renato adiantou, o advogado especialista em direito civil empresarial e direito digital, Christian Groff. Ele vai nos apresentar as 10 medidas essenciais e imediatas que devemos adotar para a correta implementação da LGPD. Então, eu passo agora ao Dr. Christian e agradeço sua presença aqui conosco. Boa tarde, seja bem-vindo. Agora sim, boa tarde, Gisele, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham, que estão conosco aqui agora, que dedicaram uma parte do seu dia para conversar sobre um tema que é cada vez mais necessário, muito por conta daquilo que provavelmente já foi dito hoje de manhã, um tema que talvez as organizações, não só as cooperativas, mas as organizações dos outros segmentos pretendiam tratar com mais, de forma mais enfática a partir do ano que vem, mas que terá de ser tratado agora. Nesse momento, às 14h37, nós já estamos, inclusive, atrasados. Né? Precisamos conversar cada vez mais sobre esse tema e enfrentar este tema dentro das cooperativas. Antes de iniciar a minha fala, não tem como não parabenizar o Sistema OCB pela realização deste evento, e aqui eu transmito essa parabenização para o sistema,
fazendo referência à doutora Ana Paula, fazendo referência ao Renato, que acabou de fazer a abertura deste evento. Neste cenário de antecipação da entrada em vigor da LGPD, estas iniciativas com o objetivo de disseminar informações são cada vez mais indispensáveis, porque o objetivo da legislação, quando criada, quando sancionada, não foi trazer pânico para as organizações. O objetivo foi trazer medidas de gestão, medidas de governança, melhorar processos e, inclusive, possibilitar que as organizações aqui do Brasil sejam incluídas em um modelo de economia digital global. Hoje, os países que não têm uma legislação específica sobre proteção de dados acabam dificultando uma série de procedimentos das organizações que estão localizadas nesses países e que mantêm relações comerciais com outras empresas que estão localizadas em outros países. Bom, a LGPD entrou em vigor. O que as cooperativas devem fazer a partir de agora? Tanto aquelas que já estão em processo de adequação, como aquelas que estão se organizando neste momento para iniciar os seus processos de adequação. Para responder a esta pergunta, eu trago e apresento aqui para vocês hoje 10 medidas específicas que, a bem da verdade, são entregáveis de um programa de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. São medidas específicas para aproximar as cooperativas da conformidade. E notem que, não por acaso, eu uso essa palavra aproximar, quando se fala de conformidade, de integridade, nunca há 100%, de conformidade ou de integridade, sempre haverá um risco que não foi avaliado, que não foi medido, ou um controle que, porventura, possa não funcionar. Então, o objetivo das cooperativas deve ser se aproximar da conformidade. Antes de entrar nessas 10 medidas, eu gostaria de fazer com vocês um checklist de entendimentos, inclusive porque talvez algumas pessoas que estejam conosco aqui e agora não estiveram na parte da manhã, na conversa que foi conduzida pela doutora Patrícia, com maestria e com bastante profundidade. Mas muito rapidamente, só para que nós possamos compreender esses conceitos básicos da LGPD. Tratamento de dados pessoais. Toda e qualquer ação que a sua cooperativa realize que envolva dados pessoais, desde a coleta até o arquivamento. Inclusive o arquivamento. Aquela história de arquivo morto, ou desses dados nós só arquivamos e, portanto, não atrai a aplicação da lei, não existe. Tratamento de dados é tudo aquilo que você faz com um dado pessoal enquanto ele existe dentro da sua cooperativa. É um conceito amplo. O conceito daquilo que pode ser um dado pessoal também é amplo. A legislação ela não traz uma lista, um rol de dados pessoais. Ela diz que dados pessoais podem ser toda e qualquer informação que identifique ou que possa identificar uma pessoa. Então, tem aqueles dados pessoais que diretamente já nos identificam, como nome, CPF, RG, telefone. Esses dados são vinculados à nossa pessoa. Agora, há dados pessoais mais indiretos, como o tamanho da nossa roupa, como endereço IP, como número de sapato, como peso, como altura, que, embora não nos identifiquem prontamente, podem nos identificar se combinados com outros dados. O conceito de dados pessoais, portanto, assim como o conceito de tratamento, extremamente amplo, sendo dado pessoal toda e qualquer informação que identifique ou possa identificar uma pessoa física. Dados pessoais sensíveis. Estes são aqueles dados que podem revelar aspectos ainda mais íntimos da pessoa e que, se violados, podem trazer danos ainda maiores para a pessoa. Diferentemente do que faz com os dados pessoais, para os dados pessoais sensíveis, esta categoria especial, a legislação traz uma lista. São dados pessoais sensíveis, dados biométricos ou genéticos, biométricos, leia-se reconhecimento facial e digital, dados relacionados à raça e etnia, dados relacionados à saúde e à vida sexual. Quando falamos de vida sexual, não estamos falando de gênero, mas sim de alguma prática. Dados relacionados à filiação sindical, afiliação à organização política, filosófica ou religiosa, e dados relacionados à convicção religiosa. Estes são os dados pessoais sensíveis. Rapidamente, vocês puderam concluir
com esse checklist dos dados pessoais sensíveis, que dentro das cooperativas, sem muita dificuldade, são tratados dados pessoais sensíveis relacionados à biometria, ou seja, reconhecimento facial ou digital, reconhecimento digital lá nas rotinas de controle de ponto dos colaboradores, reconhecimento facial em alguns aplicativos que são disponibilizados para os cooperados ou para os beneficiários dos serviços da cooperativa, dados relacionados à saúde, naquelas cooperativas de saúde, em praticamente todas as áreas, em praticamente todos os negócios, nas outras cooperativas, no mínimo lá no RH, né, nos exames admissionais, demissionais, periódicos, atestados de colaboradores, também dados relacionados à filiação sindical, quando se sabe a qual sindicato o colaborador está vinculado, e ainda eu acrescentaria aqui os dados de raça e etnia, que às vezes também são coletados dos colaboradores, inclusive para inserção nos sistemas públicos obrigatórios, como é o E-Social. Entendemos, portanto, tratamento de dados, dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Precisamos falar muito rapidamente sobre os personagens que a LGPD traz para o mundo real, personagens que não existiam até agora, né? E eles são o controlador de dados, o operador de dados, o encarregado pelo tratamento de dados e também a autoridade nacional de proteção de dados. Controlador de dados é aquela organização que toma a decisão, que define o que fará com o dado pessoal após a coleta, que manda no dado pessoal. Vejam, portanto, que as cooperativas são grandes controladoras de dados pessoais. A partir do momento que coletam os dados dos seus cooperados, que coletam os dados dos seus colaboradores, ou mesmo que coletam os dados das pessoas que apenas visitam as suas estruturas físicas para algum controle de acesso, passam a mandar nesses dados, passam a decidir se vão inserir esses dados em sistema A ou B, se vão compartilhar esses dados com alguma empresa ou não, se vão arquivar esses dados digitalmente ou em vias físicas, se vão utilizar esses dados para enviar conteúdos de marketing, de publicidade, enfim, definem, decidem o que se fará com o dado pessoal. Controlador é quem define, quem decide, e as cooperativas se encaixam nesta posição. Os operadores, diferentemente dos controladores, não definem, não determinam o que será realizado com dado pessoal, mas fazem determinada coisa com dado pessoal, praticam determinada atividade a mando justamente dos controladores. Os operadores são aqueles prestadores de serviço da cooperativa que têm acesso aos dados pessoais controlados pela cooperativa. Então, vejam, aqui, nesta classe de operadores, vão estar os sistemas que as cooperativas utilizam e que têm acesso aos dados pessoais, no mínimo nas rotinas de manutenção, vão estar escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, empresas de marketing e publicidade, toda e qualquer organização que receba os dados pessoais captados pela cooperativa para que com estes dados seja realizado determinado serviço, se encaixa nesse conceito de operador de dados. Por outro lado, o encarregado é quem, dentro da cooperativa, na condição de um colaborador ou ainda uma pessoa jurídica, contratada pela cooperativa para prestar serviços, garante, estimula, cria protocolos para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, né? É quem cria dentro do ambiente cooperativo e quem mantém dentro do ambiente cooperativo uma cultura contínua de proteção de dados. Além disso, tem também uma função de representação, de dialogar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, de dialogar com os titulares de dados pessoais, que somos todos nós e que eventualmente vamos demandar o atendimento de algum tipo de direito. Mas, além de todas essas atribuições, eu diria que o encarregado será o grande responsável por manter todas as medidas que nós falaremos aqui hoje, cada uma dessas 10, devidamente atualizadas. Aqueles que acreditam que um projeto de conformidade é pronto e acabado, se enganam. Depois que o projeto iniciar, a cooperativa terá que depois que o projeto iniciar e for finalizado, a cooperativa terá que iniciar um programa
de conformidade. Acaba o projeto, inicia o programa. O projeto nada mais é do que as medidas básicas para que a cooperativa atenda a LGPD. E o programa vai ser responsável por atualizar estas medidas e melhorar estas medidas. Um mês depois, tenho a plena convicção de que várias medidas já estarão desatualizadas, né? Portanto, cabe ao encarregado coordenar estas rotinas de atualização. Por último, mas não menos importante, eu trago aqui a necessidade de compreensão da estrutura da Agência Nacional, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda não foi elevada, aliás, a essa posição de agência reguladora, de autarquia de regime especial, mas que é o que se espera para o futuro. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados atualmente está estruturada apenas no papel, não existe na prática, o que é, inclusive, um contrassenso que gera insegurança jurídica para este momento e para as organizações. Hoje, apenas alguns dos conselheiros da Autoridade Nacional de Proteção de Dados estão nomeados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não está funcionando. As principais atribuições da Autoridade Nacional de Proteção de Dados serão regulamentar a lei, ou seja, melhor explicar a lei, detalhar a lei. Hoje são mais de 30 dispositivos que precisam, direta ou indiretamente, de algum tipo de interpretação ou de regulamentação pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e também caberá à ANPD, abreviatura de Autoridade Nacional de Proteção de Dados, fiscalizar o cumprimento da legislação, estabelecer melhores práticas, protocolos, organizar políticas públicas relacionadas ao tema. Entendemos todos esses conceitos iniciais, que fiz questão de compartilhar, muito em virtude daqueles que não puderam estar aqui acompanhando o evento pela manhã, e agora já passamos para a estrutura de um projeto de adequação. Quando se pensa em projeto de adequação LGPD, nós podemos pensar em 3 fases ou em 5 fases. Eu trago aqui uma abordagem que considero mais adequada, de 5 fases, mas as outras abordagens que trazem 3 fases não estão equivocadas. Uma primeira fase de planejamento é indispensável, ou seja, a cooperativa precisará definir se fará o projeto de implementação da conformidade apenas com recursos internos, se contratará consultorias, precisará definir se contratará ferramentas de tecnologia para auxiliar em alguma etapa do projeto ou não, precisará definir quem são os recursos internos que formarão um comitê de projeto, que, portanto, coordenarão as ações desse projeto, precisará definir quais são as áreas abrangidas pelo projeto de implementação da conformidade, e aí eu já adianto que boa parte delas, praticamente todas as áreas, e precisará definir ainda, desde o início, quem será o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, quem será o DPO. Eu sugiro que essa definição venha já na etapa de planejamento, porque não me parece conivente, especialmente nesse cenário em que a legislação entrou em vigor há poucos dias atrás e que várias medidas precisam ser priorizadas, que o profissional que ocupará esta função seja nomeado apenas ao final do projeto, quando nomeado anteriormente, este profissional tem condições de influenciar em todas as ações que posteriormente serão por ele coordenadas, trazendo, portanto, um proveito muito melhor para esta posição. Nessa etapa de planejamento, também é essencial que seja feita uma análise prévia, ainda que mais macro, do quão distante ou o quão próxima a cooperativa está de atender a LGPD, para sabermos se o final da caminhada está próximo ou está distante. Superada uma etapa de planejamento, entramos em uma etapa de reconhecimento, em uma etapa de mapeamento. A cooperativa precisa entender como os dados pessoais se comportam dentro da sua estrutura, né? Quais os processos de negócio que se utilizam de dados pessoais? Quais são os sistemas, as aplicações em que os dados pessoais são manipulados, são inseridos e são armazenados? Quais são os bancos de dados? Qual que é o landscape, o ambiente de tecnologia da informação que dá suporte a todas essas atividades? E também, sem dúvida, precisará mapear e reconhecer aquilo que acontece
fora de sistemas, aquilo que acontece fora de computadores, aquilo que acontece fora de bancos de dados digitais, né? Que são justamente os bancos de dados físicos, que estão em repositórios nas salas, nos arquivos, nas gavetas, né? Isso tudo também deve vir e deve ser incorporado, deve ser identificado nesta etapa de mapeamento. A partir deste mapeamento detalhado dos processos de negócio que tratam dados pessoais, dos sistemas que são utilizados em cada um dos processos de negócio, dos bancos de dados, da infraestrutura e do ambiente de tecnologia da informação, se passa por uma terceira etapa. Esta etapa é de pegar uma lupa e avaliar tudo aquilo que foi mapeado. Avaliar, primeiro, se aquelas atividades, aqueles tratamentos de dados que são atualmente realizados podem existir ou não, se compatibilizados com a LGPD, ou seja, verificar se há uma finalidade específica, verificar se há uma finalidade informada ao titular, verificar se são coletados apenas os dados pessoais necessários para que determinado processo seja realizado, não mais do que os necessários, né? Avaliar quais que são os documentos relacionados a cada um dos processos de negócio identificados e que terão, portanto, que ser corrigidos, avaliar a estrutura de segurança da informação, avaliar os compartilhamentos de dados que a cooperativa realiza. E uma quarta etapa, que se dedica justamente a corrigir, a implementar efetivamente os controles que foram estabelecidos como sendo os mais adequados a partir da avaliação. Uma quinta etapa indispensável, que é a etapa de auditoria contínua, de mitigação, de manutenção, de estabelecer como estas 4 fases e todas as medidas que vieram e que foram realizadas até então serão atualizadas, serão mantidas pela cooperativa. Esclarecido esse roadmap, essas fases básicas de um projeto, eu vou abordar agora os 10 principais entregáveis, ou talvez melhor dizendo, os 10 entregáveis mais urgentes de um projeto de implementação da conformidade, aqueles que devem ser priorizados neste momento. Quando nós estamos falando de medidas de implementação, nós estamos falando de medidas alocadas nesta quarta etapa, portanto, né, já de entregáveis, de resultados de um projeto. Aquilo que deve ser priorizado neste momento em que tudo se tornou urgente, vejam, tudo que nós falaremos aqui é urgente. Tem várias outras ações que não estão citadas aqui, que são urgentes também. Mas dentre este bloco de urgências, que talvez seja composto por mais de 50 ações, há 10 bastante específicas que precisam ser priorizadas. A primeira delas, sem dúvida, é estruturar um canal e um processo para atendimento de direitos dos titulares. Tenho certeza que mais cedo a doutora Patrícia conversou com vocês sobre os diversos direitos que a LGPD alcança para cada um de nós, os titulares de dados pessoais. Fazem parte destes direitos o direito de confirmação de que os nossos dados são tratados ou não, e este direito de confirmação não é atendido só com sim ou não. Em caso positivo, você vai ter que dizer: sim, eu trato, por que eu trato, qual que é a justificativa legal, qual que é o prazo de retenção desses dados pessoais aqui dentro da cooperativa. Então, uma resposta completa, né? Os titulares também têm direito ao acesso dos dados pessoais, inclusive mediante a remessa de uma cópia física ou digital. Esses 2 primeiros direitos devem ser atendidos no prazo de 15 dias, né? Com relação aos demais, ainda não há prazo regulamentado. Eu não vou fazer aqui a alusão expressa, não vou citar cada um dos outros direitos, eliminação, portabilidade, revogação de consentimento. Mas apenas exemplificando com estes 2, confirmação e acesso, eu já destaco que as cooperativas precisam se organizar para atender direitos. E se organizar para atender direitos, meus caros, não é apenas criar um canal, criar um e-mail, né,
proteçãodedados@cooperativa.com.br. Não é apenas criar uma aba lá no site de Fale Conosco para que os titulares possam fazer as suas solicitações. É especialmente desenhar o que vai acontecer após um pedido e contando que a cooperativa terá 15 dias para atender este pedido. Como serão feitas as avaliações necessárias para atender a solicitação do titular? Essa deve ser a discussão de hoje, essa deve ser a discussão imediata. Eu falava antes que não há Autoridade Nacional de Proteção de Dados estruturada, e não há mesmo. Quem é o fiscal da aplicação da LGPD hoje? É o titular de dados. Quem poderá, eventualmente, ajuizar alguma medida judicial contra as cooperativas, e já a partir de hoje, já podendo exigir estes direitos todos a partir do dia 18? Os titulares de dados pessoais. Portanto, nesse momento, a preocupação tem que ser com atender direitos. Para conseguir atender os direitos, a cooperativa terá que criar um procedimento interno, uma política de atendimento a direitos, indicando como realiza esse processo interno de atendimento de direitos, quem são as pessoas responsáveis por atender esses direitos e quais que são as avaliações antes de cada um dos direitos serem atendidos. Porque, vejam, não há nenhum tipo de padrão que sirva para todos os direitos. Quando um titular pedir direito de eliminação, por exemplo, você terá que avaliar a situação concreta. A cooperativa não poderá conceder um direito de eliminação para um titular quando aquele dado precisar ser retido por algum período, em virtude de, eventualmente, esse titular poder ajuizar um processo contra a própria cooperativa durante os próximos 3 anos ou durante os próximos 5 anos. Né? Melhor exemplificando, um colaborador, quando pede exoneração ou quando é desligado, se pedir acesso a um direito, este direito terá que ser avaliado antes de ser atendido. Vejam, estamos falando de trabalho, estamos falando de equipe, estamos falando de mão na massa. Este trabalho, esta equipe e estas mãos que terão que trabalhar para atender direitos terão que ser definidos. Além disso, as cooperativas precisam manter um registro de todas as solicitações que lhes forem direcionadas para requisitar algum tipo de direito concedido, alcançado pela Lei Geral de Proteção de Dados. E não para por aí. Esse processo é tão complexo que nestes 15 dias você precisa, além de concluir o atendimento do titular, de alguma forma confirmar a identidade deste titular antes de atender ao direito. Caso a cooperativa não confirme a identidade do titular que está solicitando o direito, digamos que alguém solicitando o direito de cópia dos dados pessoais, se não confirmar a identidade, poderá enviar cópia dos dados pessoais para alguém que não é o titular. E automaticamente a própria cooperativa, dentro da sua estrutura, estará dando causa a um episódio de vazamento de dados. E isso acontecerá. Cada vez mais a gente vê que o impossível acontece. Então, anotem aí que algumas pessoas irão se passar pelos titulares para solicitar direitos. Né? Então, nesse prazo de 15 dias, a solicitação tem que ser atendida, tem que ser recebida e a identidade tem que ser confirmada antes do atendimento da solicitação. Há algumas pessoas que dizem que a LGPD é uma cópia do Regulamento Geral Europeu. Antes fosse, porque no Regulamento Geral Europeu, o prazo para atendimento de direitos é de 30 dias, podendo ser prorrogado por 90. E após prazo decorrendo, após a confirmação da identidade. Aqui nós temos um prazo único e o legislador sequer mencionou que o prazo iniciaria após a confirmação da identidade. Apenas para encerrar, esse ponto que é o mais importante de todos, a Lei Geral de Proteção de Dados, na verdade, meus caros, entrará em vigor efetivamente depois que os titulares todos de dados pessoais forem informados dos tantos direitos que possuem. Aí sim é que a coisa muda de figura. Né? E neste momento essa cooperativa terá que estar preparada para atender
direitos. Sabemos que aqui no Brasil a tradição de litigiosidade é bastante grande e, com certeza, o número de pessoas solicitando direitos ou incluindo temas relacionados à LGPD em processos não será pouco. Os canais de atendimento a direitos, se bem estruturados, vão evitar registros de reclamação no NPD, processos judiciais e, obviamente, perda de clientes e reputação no mercado. Seguindo aqui com as ações mais importantes, a de número 2, é criar dentro do ambiente cooperativo uma política de privacidade ou uma política de proteção de dados. E aqui eu não estou me referindo daquela política que vai lá no site para informar os titulares sobre aquilo que acontece naquele ambiente ou quando você se relaciona com ele. Eu estou me referindo à política interna da organização sobre proteção de dados. Uma política, inclusive, que pode se basear no padrão da norma ISO 27701, que inaugura o Programa de Privacidade da Informação. Nesta política, que é um entregável básico para a conformidade, a cooperativa deve citar, estabelecer e registrar as principais medidas, os principais valores, diretrizes que no dia a dia cobra que a sua estrutura realize, que os seus colaboradores realizem para alcançar os objetivos da LGPD. Este documento aqui não é um documento extenso, é um documento que traz visões macro, valores macro que a cooperativa aplica no seu dia a dia para a proteção de dados pessoais. As políticas que são as mais detalhadas vão estar lá na área de segurança da informação. Então, a Política Geral de Segurança da Informação, com os seus subtítulos ou em políticas separadas, controle de acesso, senhas, antivírus, desenvolvimento, mesa limpa, tela limpa, enfim, todas as outras de segurança da informação. Aqui estou falando da política de proteção de dados. Nesta política, eu sugiro que a cooperativa deixe claro o que faz para atender aos 10 princípios da LGPD. Quais são as medidas para garantir que toda e qualquer atividade de tratamento tem uma finalidade específica, que esta finalidade, para ser alcançada, se municie, se instrumentalize apenas dos dados necessários para alcançá-la, como faz para alcançar os direitos, né, para ter mais transparência e rastreabilidade nesta relação com o titular, para garantir a segurança, para prevenir, agir como vacina e não como remédio. São valores gerais, portanto. Depois desta política, que é a da cooperativa para regulamentar as suas atividades internas, há uma outra política, que tecnicamente o nome mais adequado é aviso de privacidade, né? Mas que usualmente se chama de política de privacidade também, que é aquela que vai ser incluída lá no site ou no aplicativo da cooperativa. Esta medida também precisa ser feita imediatamente, porque, vejam, aquilo que está no site, aquilo que está no aplicativo, já transmite a imagem, a credibilidade da cooperativa para todo o público externo. Uma cooperativa que até então não adequou a sua política de privacidade no site ou no aplicativo, a LGPD, permite que as pessoas que visitem estes ambientes concluam que a cooperativa está em desconformidade, né? E essa conclusão vem muito rapidamente. Então, esta é uma medida que também precisa ser priorizada. Diferentemente da política que me referia antes, dessa política interna em geral, esta política que está no site, no aplicativo, ela se destina a informar as pessoas que estão visitando aquele ambiente, que mantêm algum tipo de relacionamento com a cooperativa. Então, esta sim precisa ser detalhada. E aqui eu trago a estrutura básica desse documento. Então, a cooperativa terá que indicar lá os seus dados, né, inclusive dados de contato. A lei sugere, inclusive, que o nome do DPO seja indicado na política que é implementada no site, né? Terá que identificar quais os dados que serão coletados quando aquele usuário ou acessa o site, ou interage com os conteúdos do site, ou usufrui de algum produto ou serviço disponibilizado pela cooperativa. Terá que identificar quais são as bases legais, quais são as justificativas, as hipóteses legais que a cooperativa utiliza para justificar aquele tratamento. A doutora Patrícia deve ter falado mais cedo com todos vocês, com aqueles que participaram do evento de hoje de manhã, pelo menos, que são 10 as possibilidades de justificativa,
Com aplicação para o segmento cooperativo, eu diria que são 8, né, excluindo, então, aquela base legal de execução de políticas públicas, e uma base legal que é específica para órgãos de pesquisa e estudo. Então, essas bases legais utilizadas pela cooperativa precisam estar nesse documento. A finalidade, o propósito, o objetivo do tratamento também precisa estar lá indicado no site. De onde a cooperativa coleta esses dados, eles vêm do próprio titular, eles vêm de parceiros de negócio. Informações sobre compartilhamento, informações sobre consentimento, quando a cooperativa trabalha com esta base legal do consentimento, quais as medidas de segurança que a cooperativa utiliza para garantir a inviolabilidade, integridade, confidencialidade, disponibilidade dos dados pessoais desse titular, o prazo de armazenamento e retenção, se há transferência internacional destes dados ou não, e quais que são os direitos dos titulares e como a cooperativa atende estes direitos. Esta é a estrutura detalhada de uma política de privacidade para site ou aplicativo. Uma quarta medida indispensável, e aqui eu diria que talvez das medidas que nós estamos tratando aqui, aquela que demande mais tempo, que não será realizada em um curto período, mas que justamente pela complexidade envolvida precisa ser iniciada, né? Eu estou falando do registro das operações de tratamento de dados pessoais, né, ou do registro das atividades de processamento de dados pessoais. Este é um documento obrigatório, que nada mais é do que um raio-x sobre quais as atividades da cooperativa envolvem o tratamento de dados pessoais. É neste documento que a cooperativa precisará documentar e formalizar que cada uma das suas atividades de tratamento de dados está baseada, está vinculada a alguma das hipóteses que a LGPD traz para justificar o tratamento dos dados pessoais. Então, vejam que aí na tela há uma espécie de um cardápio, né? Estas são as hipóteses que as cooperativas podem se apropriar para justificar as atividades de tratamento de dados pessoais que realizam. Uma destas hipóteses é o famoso consentimento, né? Mas há tantas outras que podem ser utilizadas. Eu diria que o consentimento é a pior hipótese para justificar uma atividade de tratamento de dados. Porque o consentimento, se revogado, automaticamente deve gerar um processo de eliminação dos dados pessoais, diferentemente daquilo que acontece quando as outras bases legais, as outras hipóteses são utilizadas, como o cumprimento de obrigação legal, quando a cooperativa trata dados pessoais porque a lei ou alguma resolução, Banco Central, ANS, Anvisa, ANEEL, a obriga a fazer, né? Ou quando a cooperativa justifica os seus tratamentos em um contrato, quando há um contrato com o titular, né? Qual a estrutura mínima, Christian, deste documento que nós precisaremos produzir, precisaremos registrar? Deve constar no documento o nome e o contato do DPO da cooperativa, quais são as bases legais e as finalidades para as quais a cooperativa trata dados pessoais, uma descrição de quais os titulares que têm os seus dados tratados, quem são esses titulares que nós tratamos dados aqui na cooperativa? Eles são colaboradores, eles são cooperados, eles são colaboradores de empresas terceirizadas, eles são visitantes. Deverá ser identificado se a cooperativa compartilha esses dados com outras estruturas, com órgãos públicos, com operadores ou não, se o tratamento é realizado apenas em ambiente interno. Se a cooperativa transfere estes dados para outros países, e nesse caso, identificar com qual hipótese de autorização legal, a documentação adequada para transferência internacional. E aqui a gente sabe que, sem muita dificuldade, aquelas cooperativas que se utilizam de serviços de armazenamento em cloud, em nuvem, fazem transferência internacional, porque estes servidores estão localizados muitas vezes em outros países. As cooperativas também precisarão registrar o prazo de retenção de cada um dos dados pessoais por processo. Então, no processo seleção de funcionários, o prazo de retenção dos dados é X meses após a seleção. Processo de admissão,
X meses, processo de emissão de notas fiscais, processo de emissão de ordens de compra, processo de emissão de cédulas de crédito, processo de registro e arquivamento de prontuários médicos. Sabemos que há um prazo de 20 anos após a última atualização destes documentos para que eles sejam retidos. Então, o prazo de retenção vai ser sempre compatível com o processo de negócio que você está realizando e que envolve o tratamento de dados pessoais. Veja a complexidade desta ação, porque implica na cooperativa estabelecer e documentar qual é o prazo que irá reter dados em cada um dos processos e, por consequência, criar uma rotina de higienização de dados, que é um dos objetivos da LGPD. A partir de agora, o tratamento de dados tem que ter início, meio e fim. Não existe mais tratar, reter para sempre. Não por acaso a lei obriga a confecção de um documento como esse, para que todas essas indicações sejam formalizadas e, eventualmente, numa rotina de fiscalização, o primeiro documento que vai ser solicitado para a cooperativa será este registro, né? Este registro será avaliado e, muito rapidamente, um auditor, um fiscal, procuraria um exemplo prático. Bom, o prazo de retenção aqui é 5 anos. Então, vamos dar uma olhada se, na prática, esta higienização a cada 5 anos, depois do desfazimento do vínculo, depois da situação que você marcou ali como prazo final, está acontecendo. Além disso, esse documento deve delimitar, também deve indicar, né, as medidas técnicas e organizacionais de segurança que são utilizadas pela cooperativa durante as atividades de tratamento. Só há como fazer este documento se você conhece, se você visualiza, se você identifica os processos de negócio da cooperativa. Sem isso, não tem como produzir. Vejam aqui que nenhum tipo de tecnologia, que nenhum tipo de data discovery, né, essas tecnologias que buscam dados pessoais em servidores, em bancos de dados, na rede, nenhum tipo de tecnologia consegue dizer o processo para o qual você utiliza determinado dado pessoal. Então, aqui também é mãos na massa. Você precisa conhecer os processos da cooperativa que se relacionam com dados pessoais. Quando a gente fala de mapear processos, o que precisa ser identificado? O próprio processo. Qual que é o processo? Falava antes de alguns das rotinas de RH, que envolvem todas as cooperativas: seleção, admissão, demissão, rotinas de exames admissionais, demissionais, periódicos, seleção de menor aprendiz, seleção de estagiário, admissão dessas categorias também, rotinas com planos de benefício. Lá na portaria já inicia com um processo também de cadastramento de visitantes, passando por todas as áreas de negócio e suas rotinas de emissão de documentos que geram tratamento de dados pessoais, as áreas de relacionamento com o cliente. Esses processos precisam ser mapeados, né? E no mapeamento você identifica o processo, qual que é a categoria dos titulares que têm seus dados tratados nesse processo? São, como eu dizia antes, colaboradores, visitantes, colaboradores de terceiros? São prospects? Quem são essas pessoas? Os tipos de dados pessoais tratados? De onde vieram esses dados pessoais? Vieram do próprio titular? Vieram de algum sistema integrado? Vieram de um banco de dados, de um data broker que você utiliza? Vieram de fontes públicas de consulta de dados pessoais? Você vai identificar se tem ou não decisão automatizada, qual que é o local de armazenamento destes dados dentro da sua estrutura, qual que é o período de retenção, o volume de dados tratados, quantos titulares, de quantas pessoas nós estamos coletando dados para esse processo. São 5 mil, são 10 mil, são 300 mil, 1 milhão? Este mapeamento é indispensável para medir o risco que há no processo de negócio. Se há transferência, né, para outros operadores, para outros órgãos públicos, para empresas que não são a própria cooperativa. Se há transferência internacional, qual que é o propósito, o objetivo de cada um dos dados que são retidos e que são utilizados em cada um dos processos, né? E, por fim, os direitos que os titulares têm em cada um dos processos, porque não são todos os processos que geram todos aqueles direitos. Em alguns processos, os direitos vão ser 8, em alguns outros, os direitos vão ser 6. Né? Exemplificava antes que, em alguns processos, os colaboradores, por exemplo, não terão direito à eliminação de dados pessoais, porque é direito da cooperativa reter estes dados pessoais
por determinado período. Concluída esta etapa, né, de elaboração deste entregável, que é o relatório das atividades de tratamento de dados pessoais, trago outra medida, outro entregável indispensável para estabelecer gestão e governança, que é definir a temporalidade das atividades de tratamento de dados pessoais aí na sua cooperativa. Isso também tem como origem este mapeamento, essa identificação dos processos. Você precisa organizar uma tabela de temporalidade, estabelecendo qual que é o prazo de retenção dos dados pessoais por processo. Vejam aí na tela que há um exemplo de como se produz este registro, que pode estar ou na planilha Excel, se a sua cooperativa for de uma estrutura um pouco mais enxuta, ou que pode estar em uma ferramenta de gerenciamento de privacidade que você contratar para manter este programa todo de proteção de dados acontecendo. Então, vejam, você vai identificar qual que é o processo, aqui eu trago alguns: cadastro de visitante, seleção de colaboradores CLT, registro de endereço IP no site, vamos lembrar que endereço IP também é um dado pessoal, né? E aí você vai identificar a finalidade, a base legal e o prazo de retenção destes dados pessoais, né? Registro de endereço IP no site. Por que nós temos aqui um prazo de retenção de 6 meses? Porque é o prazo que o próprio Marco Civil da Internet estabelece para que este dado pessoal seja retido. Seleção de colaboradores. Temos aqui um prazo de 1 ano após a seleção, porque esse é um prazo adequado quando um colaborador, quando um candidato não é selecionado. Talvez você retenha por 1 ano esses currículos todos, caso alguma outra vaga surja, mas você não vai reter para sempre, não dá mais, né? Cadastro de visitantes, quantifiquei um prazo exemplificativo aqui de 6 meses, depois da última visita daquela pessoa na sua estrutura, né? Com estes processos e com esta tabela, eu exemplifico a vocês o que é este entregável. Ele deve existir, ser mantido e ser atualizado pela cooperativa. É com esse tipo de documento, que, como eu dizia, pode estar numa planilha, pode estar num sistema, em um controle mais automatizado, que a cooperativa organizará a sua rotina de higienização e eliminação de dados pessoais, quando estes dados se tornem irrelevantes, quando estes dados não possam mais ser mantidos dentro da estrutura da cooperativa. Sexto entregável de um projeto de conformidade: relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Vocês já devem ter ouvido falar, ou para aqueles que não ouviram falar, eu informo que, muito sinteticamente falando, o relatório de impacto à proteção de dados pessoais é uma avaliação de riscos. A LGPD ela estabelece a necessidade de ter estas rotinas de documentos obrigatórios, justamente para que seja possível que a organização visualize os riscos, identifique os riscos e, a partir desta visualização, possa tratá-los, possa mitigá-los. Ou, eventualmente, visualizando, ficará automaticamente registrado que a organização soube do risco e optou por não tratá-lo, optou por correr o risco, por assumir o risco. E isso acontece em alguns processos. A LGPD é muito baseada a riscos. Em determinados processos, talvez as cooperativas queiram assumir um grau de risco um pouco maior diante das dificuldades de se estabelecer uma governança mais cirúrgica, né? O relatório de impacto à proteção de dados pessoais, então, é uma avaliação de riscos, né, que deve ser realizada sempre que se tratarem dados pessoais sensíveis, portanto, aqueles relacionados à saúde, filiação sindical, reconhecimento facial ou digital, dados relacionados a critérios genéticos, né? São os mais comuns, porque os religiosos de convicção filosófica ou política, imagino que não façam parte da estrutura cooperativa. Deve ser realizada também esta avaliação de risco, chamada de relatório de impacto à proteção de dados pessoais,
quando o tratamento de dados for justificado com aquela base legal do legítimo interesse, que a doutora Patrícia deve ter mencionado, que é extremamente ampla e que tem aplicabilidade para várias atividades das cooperativas. Diferentemente das outras hipóteses de justificativa, que são sempre condicionadas a alguma coisa, o legítimo interesse é condicionado apenas à vontade da própria cooperativa. E, portanto, há esta imposição de realização de um relatório de impacto à proteção de dados pessoais para, de alguma maneira, equilibrar estes interesses da cooperativa com os direitos e as necessidades do próprio titular de dados pessoais. Como eu dizia, as outras bases, consentimento, condicionado a uma autorização do titular, execução de contratos, você ter um contrato, uma diligência pré-contratual, cumprimento de obrigação legal, ter uma lei que exige o tratamento dos dados, exercício regular de direitos, você ter um direito para buscar em processo administrativo ou judicial, legítimo interesse, ter interesse. Esta amplitude traz consigo a necessidade de elaboração de uma avaliação de riscos. E ainda eu recomendo que o relatório de impacto à proteção de dados seja elaborado quando forem tratados dados de vulneráveis, crianças, adolescentes, deficientes, idosos. Tá? Qual que é a estrutura básica desta avaliação de riscos? Ela inicia pela descrição do processo que está tratando os dados pessoais, né? Quais dados serão tratados, qual que é o fluxo vinculado aos sistemas, às áreas dentro deste processo, quais são as bases legais de processamento, qual que é a finalidade do processamento, quais que são as categorias dos titulares. Você transporta aquele mapeamento que nós falamos há pouco para esta primeira parte do relatório de impacto, né? Toda avaliação de risco vai ter que ter um descritivo que tem como base justamente aquele mapeamento que falávamos antes, né? Depois disso, você vai identificar as demais partes envolvidas nesse tratamento de dados, se você tem empresas terceiras, organizações terceiras que recebem esses dados pessoais, colaboram com a atividade, que, portanto, terão que opinar nesta avaliação de riscos, você vai acionar estes terceiros, você vai descrever finalidade, necessidade, proporcionalidade, né, estes princípios e estes conceitos que imagino que foram tratados hoje pela manhã. Depois desta descrição toda, os riscos serão avaliados, né, com base, inclusive, em padrão ISO, que pode ser utilizado para tornar mais objetiva esta quantificação de riscos. Você vai avaliar os riscos para os titulares neste processo de tratamento. A partir dos riscos identificados, eles poderão gerar aí ações corretivas de tratamento destes riscos. Em alguns casos, o risco pode ser eliminado, mas na maioria dos casos, o risco será apenas diminuído, né? Depois de concluída a identificação dos riscos e o tratamento dos riscos, né, as medidas que sugerem tratamento de riscos, o relatório passa por uma fase de aprovação. E eu sugiro que a aprovação seja tanto pelas mãos do DPO, como também pelo gestor do próprio processo. Seguindo nossa conversa sobre o que precisamos fazer em um projeto de implementação da conformidade, chegamos no ponto das revisões contratuais, absolutamente importantes. É através das revisões contratuais que muitas vezes a cooperativa conseguirá cumprir um dever que está estampado na LGPD do início ao fim, que é o dever de informar, né? Então, no contrato com o cooperado, no contrato com o seu cliente, beneficiário, consumidor final, seja lá o nome que você dê para esta pessoa que é destinatária dos serviços da cooperativa, já deverão ter cláusulas informativas sobre o tratamento dos dados dessas pessoas. Você já deverá indicar ali para quais finalidades trata os dados pessoais, por quanto tempo, com quem compartilha, tudo de forma já no contrato dar um check, né, dar um ok nesta necessidade de informar os titulares. Os contratos com os colaboradores, sem dúvida, precisam ser ajustados, precisam ser aditivados, estabelecendo também regramentos relacionados à LGPD. Em alguns casos muito específicos, talvez os colaboradores tenham que consentir com o tratamento de dados pessoais quando forem tratados dados pessoais sensíveis, por exemplo, reconhecimento da digital para registro de ponto.
né? Os contratos com os parceiros de negócio, com os operadores, devem ser ajustados muito rapidamente, e esta é uma medida que não precisa esperar as demais, que não depende de mapeamento. Este risco que está fora da cooperativa deve ser neutralizado. Vamos lembrar que quando a cooperativa decide transferir dados pessoais do seu ambiente para outro ambiente, para outro prestador de serviços, ela assume a responsabilidade sobre isso que acontece fora do seu alcance, sobre isso que não está abaixo dos seus olhos. Portanto, precisam ser aditivados estes contratos de prestação de serviço com estes fornecedores, com estes parceiros de negócio, estabelecendo medidas bastante detalhadas de cumprimento da LGPD, de boas práticas de segurança da informação. Aqui a gente não está falando de um aditivo que diga ao fornecedor, ao prestador de serviço, ao operador, que ele deve cumprir com as diretrizes da LGPD. Você tem que pontuar detalhadamente quais as medidas que o prestador de serviço, que o operador deve implementar para cumprir a LGPD. E, por fim, eu diria aqui também que naquelas cooperativas que têm cooperados em uma posição distinta do consumidor final ou do cliente, né, há algumas cooperativas do segmento da saúde, por exemplo, que os cooperados estão em uma classe diferente dos clientes, os cooperados não são propriamente destinatários dos serviços, né, que sejam ajustados também os contratos com os cooperados, inclusive estabelecendo algumas obrigações para os cooperados, quando os cooperados são quem prestam ou quem auxilia na prestação dos serviços finais da cooperativa. As revisões contratuais, elas tornam possível justificar o tratamento de dados pessoais com aquela base legal de execução de contratos, né? Elas cumprem, como eu dizia, o dever de informar os titulares de dados pessoais, elas obrigam os operadores a estarem em conformidade com a LGPD e diminuem o risco que está fora da organização, né? Muito nesta linha de que não basta uma cooperativa estar em conformidade se está cercada de um ecossistema de prestadores de serviços, de operadores que não estão em conformidade. O risco será muito próximo daquele que existiria se a cooperativa não estivesse em conformidade. As revisões contratuais, portanto, precisam acontecer tão logo seja possível. 8º ponto, revisar medidas de segurança. E vejam que aqui nesta rotina de priorização, eu nem estou falando de implementar, eu estou falando de revisar aquilo que você já tem. Há quanto tempo que a política de segurança da informação da sua cooperativa não é atualizada, né? Aliás, você tem uma política de segurança da informação, se não tem, chegou a hora. A LGPD estabelece que a segurança da informação é um dos grandes instrumentalizadores, é um dos pilares para a conformidade. Se nós pudéssemos dividir todas as medidas hoje sobre as quais estamos falando em grandes pilares, seria um pilar jurídico, um pilar organizacional e um pilar de tecnologia da informação e segurança da informação. Então, é essencial que essas medidas sejam revisadas, que você revise as suas medidas de controle de acesso, né, as suas medidas para identificar, eventualmente, a alteração de dados pessoais, a perda de dados pessoais, o acesso indevido de dados pessoais. Se hoje você consegue registrar os logs do que cada um dos funcionários, dos colaboradores faz enquanto utiliza os sistemas que lhes são disponibilizados para desenvolver as suas atividades profissionais, se você consegue rastrear, de alguma maneira, o comportamento também de colaboradores enquanto utilizam não só sistemas, mas equipamentos corporativos, e-mails corporativos, se você preparou os colaboradores para estarem em uma rotina de home office atualmente, portanto, tendo contato dentro do ambiente da sua casa, com muitos dados pessoais, e além de dados pessoais, informações próprias do negócio, né, que às vezes podem caracterizar segredo de negócio, de expansão, né? Você precisa avaliar coisas mais básicas que talvez já tinham que existir, mas que não existam, como firewall, login único, autenticação de 2 fatores, né? Criptografia, backups, DLP, essas soluções de tecnologia que, se você não tem
até hoje porque não considerou necessário, talvez agora passem a ser em virtude da LGPD, né? Eu trago ainda a necessidade de conscientizar as pessoas sobre as medidas de segurança. Não adianta ter medidas de segurança e as pessoas que manipulam sistemas, que manipulam dados pessoais, que estão neste momento, como eu dizia, nas suas casas, trabalhando com equipamento da cooperativa, ou pior, no seu equipamento, que às vezes é compartilhado com a casa inteira, não são orientadas sobre estas medidas. Um nono item que eu traria aqui diz respeito ao Privacy by Design. Esta expressão em inglês nada mais quer dizer do que pensar todos os seus produtos e serviços, todos os produtos e serviços da cooperativa, já de forma a ter um design, a ter uma concepção que garanta a privacidade e a proteção de dados dos titulares. Vejam que nós estamos falando de uma série de medidas que precisam ser implementadas, que você está implementando, que a cooperativa está trabalhando para implementar, ou em fase mais avançada, ou em fase mais embrionária. Agora, aqueles processos, aquelas ações que a sua cooperativa está iniciando, está planejando, que vão ser colocadas em prática daqui a 1 mês, 2 meses, enfim, estas já precisam nascer em conformidade com a LGPD. Estas já precisam obedecer este princípio, Privacy by Design, para que depois a cooperativa não tenha que reavaliar, não tenha que ter retrabalho sobre estes processos de negócio, estes projetos que se tornaram realidade no meio, no trânsito do projeto de conformidade, que depois se tornará um programa, né? E isso permanece valendo para a posteridade. A partir de agora, tudo aquilo que for envolver um novo tipo de coleta de dados pessoais, um novo processo que se utilize de dados pessoais, terá que passar pelo crivo, pela orientação de profissionais que possam ajudar estas áreas de negócio, estes processos de negócio, a nascerem, a surgirem em conformidade com a LGPD. Eu trago aqui ainda, já encerrando essas 10 medidas que muito rapidamente procurei conversar aqui com vocês, uma que talvez seja a mais importante de todas, e que em alguma medida nós fazemos aqui agora, que é a conscientização. Os colaboradores, os parceiros de negócio, precisam ser conscientizados sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A lei já está em vigor e tem muitas pessoas que estão aí dentro da estrutura da sua cooperativa que não sabem o que significa, o que protege, quais os direitos que alcança e, especialmente, como devem se comportar diante desse novo contexto. Eu não tenho dúvida de que o mais difícil em um projeto de implementação da conformidade não são estes entregáveis que vocês viram e tantos outros. O mais difícil é mudar a cultura, é transformar o mindset que foi construído ao longo de toda a nossa existência e que agora passa por um processo de transformação. A LGPD, antes de mais nada, é um convite para que cada um de nós avalie as suas atitudes, avalie a forma como trata os seus próprios dados pessoais e os dados pessoais de terceiras pessoas que, porventura, sejam manipulados aí durante as nossas atividades profissionais, né? Quando a gente fala de conscientização, é importante que essa conscientização envolva materiais claros, objetivos, ilustrativos, vídeos, cartilhas, e-book. As cooperativas precisam produzir esses materiais, né? Materiais diferenciados e qualificações mais aprofundadas para áreas específicas que realizam tratamento de dados em larga escala, como RH, saque, jurídico, marketing, às vezes tratando dados de milhares, milhões de pessoas nos mailings. E esses tratamentos precisam ser mais aprofundados. Estas rotinas de conscientização e treinamento que eu menciono aqui, elas são impositivas pela própria legislação.
a LGPD estabelece que é obrigação dos controladores, dos operadores, das organizações que manipulam dados pessoais, treinar e conscientizar os colaboradores envolvidos nestas atividades. Esta é uma ação que, como eu dizia, é uma das mais importantes e que custa pouco. Então, comece amanhã, talvez, a definir uma matriz de qualificação e de conscientização para os colaboradores da cooperativa que estão alocados em atividades que realizam tratamento de dados pessoais. Começar é indispensável, né? Tem muitas organizações que já começaram há mais tempo e que talvez entendam melhor tudo aquilo que eu disse hoje, outras que estão começando a compreender este contexto agora para iniciar os seus projetos de conformidade, mas eu diria que começar deve ser urgente. A gente não tem mais tempo. Quem começar hoje, quem começar depois deste nosso evento já estará começando atrasado. Então, se organizem para começar. Eu não tenho dúvidas que hoje pela manhã a doutora Patrícia falava a respeito das penalidades e contextualizava o risco que mora nas penalidades, o risco que mora nos processos judiciais, mas eu considero que há um risco muito maior para aquelas organizações que não se adaptarem à Lei Geral de Proteção de Dados, que é o risco de se tornarem irrelevantes ou de não terem mais espaço dentro do segmento em que estão hoje, de não conseguirem mais entregar valor. Não tenham dúvida que este tema, proteção de dados pessoais, será um tema muito discutido nos próximos anos, inclusive por conta do papel que a tecnologia e a inovação cada vez mais operam na nossa vida. Então, um projeto de conformidade com a LGPD não é apenas por conta de uma imposição legal. Eu diria que é para atender ao movimento do próprio mercado, que cada vez mais exigirá que empresas estejam em conformidade, empresas que estão em conformidade não se relacionarão com empresas que não estão em conformidade, e um movimento para atender a uma demanda social que será cada vez maior. É com essa mensagem que eu encerro as 10 medidas que gostaria de conversar aqui com vocês hoje, sobre as quais conversamos neste período que passamos juntos. Imagino que eu tenha ultrapassado um pouquinho, 10 minutinhos aí do tempo que me foi concedido, mas agora permaneço aqui com vocês para responder aos questionamentos que vieram pelo chat. Maravilha, doutor Christian, muito obrigada. E realmente nós já temos aqui, como a Ana adiantou para a gente, várias questões, e a gente vai tentar se ater aí ao tempo, mas o pessoal pode ficar tranquilo, em caso de qualquer dúvida, a equipe inteira do Sistema OCB está aqui à disposição das nossas cooperativas. A primeira questão que chegou é da Eva, e ela pergunta o seguinte: a base legal de legítimo interesse parece ter uma interpretação mais subjetiva. E aí ela pergunta se você tem alguma orientação para as empresas quanto a esse tema. Eu queria juntar com a pergunta do Marco Antônio Tomasi, que também é sobre a base legal de legítimo interesse. Ele pergunta se o envio de mensagens em WhatsApp Marketing para pessoas pré-cadastradas anteriores à LGPD se enquadra como legítimo interesse. Ótimo, obrigado pelos questionamentos. Vejam, a LGPD ela não exemplifica de forma detalhada em quais situações que o legítimo interesse existe. Mas quando exemplifica de forma muito pueril, traz justamente a situação de promoção das atividades da organização, indicando atividades de marketing de publicidade. Então, eu diria que sim, esta é uma base legal com uma alta aplicabilidade para regularização daquilo que veio antes, porque vamos lembrar que a LGPD demanda que tudo aquilo que está na cooperativa hoje
seja regularizado, que todos os dados pessoais que estão no ambiente cooperativo hoje sejam regularizados. Se fosse apenas o que passasse a acontecer a partir de hoje, seria um pouco mais fácil, mas não é isso que acontece. Então, para justificar estes mailings que se formaram ao longo dos últimos anos, você pode utilizar e empregar a base do legítimo interesse. Agora, o cuidado que tem que existir é que, além desta avaliação que eu mencionava, o relatório de impacto da proteção de dados pessoais, há uma outra avaliação específica, que é a do legítimo interesse, que faz parte daquelas medidas que também são urgentes, mas que não são as mais urgentes, eu selecionei 10, que se chama avaliação de legítimo interesse. Então, se a cooperativa optar por justificar a remessa de e-mail marketing, de SMS para essas pessoas com legítimo interesse, terá que produzir estas duas avaliações de risco para esta operação de tratamento de dados, tanto o relatório de impacto da proteção de dados, como a avaliação de legítimo interesse. E, concluindo, sim, o legítimo interesse é altamente utilizado para atividades de marketing, né? É uma base que tem alta empregabilidade em todas estas rotinas. E agora, indo para a pergunta da Eva, que pediu alguns exemplos daquilo que pode ser considerado legítimo interesse, eu diria que todas essas atividades que envolvem marketing e publicidade, atividades de cadastramento de visitantes, por exemplo. Vejam, quando um visitante vai ao ambiente da cooperativa e tem seus dados coletados, você consegue justificar com um contrato? Não tem contrato com a pessoa que visita e só visita, né? Não é um cooperativado, não é um beneficiário. Você consegue justificar porque a lei o obriga a tratar esses dados? Não, a lei não obriga que você colete dados das pessoas que entram lá no seu ambiente. A base legal, você vai pegar um consentimento dessas pessoas, assina aqui, se você quiser, também não vai. A base legal é o legítimo interesse. Rotinas de monitoramento, né? Monitoramento de imagem, de gravação, também se utilizam do legítimo interesse. Claro que sempre produzindo essas avaliações de risco. As atividades que, de alguma maneira, não podem ser enquadradas em outras bases legais, podem se utilizar do legítimo interesse, com um último destaque de que o legítimo interesse não tem aplicabilidade para o tratamento de dados pessoais sensíveis. Então, quando falamos de dados relacionados à saúde, filiação sindical, genéticos, biométricos, raça, etnia, não há possibilidade justificativa com legítimo interesse. Perfeito. Eu vou emendar uma pergunta na outra, porque tem bastante. Dr. Paulo Braga pergunta o seguinte: qual a possibilidade do DPO terceirizar o serviço de informações à ANPD? Aí ele exemplifica: teríamos o DPO indicado X e quem iria manter contato com a ANPD seria o Y. Tudo instrumentalizado. Vejam, hoje a legislação, no que diz respeito ao DPO, ela está bastante precária, inclusive por isso que eu dizia que erram aqueles que dizem que a LGPD é uma cópia do Regulamento Geral Europeu. Se assim fosse, seria muito mais fácil, né? O cenário para a implementação da conformidade seria muito mais tranquilo. O que eu posso dizer ao Dr. Paulo é que, primeiro, as cooperativas precisam ter um DPO. A ANPD ela não quer se comunicar com o jurídico, ela não quer se comunicar com o superintendente, ela quer se comunicar com quem entende a respeito desta linguagem extremamente técnica que é inaugurada pela LGPD. Se este DPO será apenas um DPO interno, né? Ou se esse DPO será também um DPO como serviço de uma empresa especializada, eu acho que nesse momento pouco interessaria. Essa estrutura que serve para o programa de conformidade de proteção de dados, eu imagino, e está acontecendo em várias empresas, que seja similar a uma estrutura mantida por outras áreas, por exemplo, o jurídico. Você tem o jurídico interno e tem o jurídico terceirizado para algumas ações. O mesmo acontece com o programa de conformidade com a LGPD. Você pode ter o DPO interno e pode ter um DPO externo específico para alguma representação institucional ou para alguma ação muito específica, elaboração de um relatório anual, enfim, eu imagino que a situação possa existir. Não há nenhuma vedação na legislação sobre isso. Aliás, a legislação, como eu dizia, quando fala do DPO, não
não traz qualificação, como há lá no GDPR, qual que é a qualificação mínima, né? Atualmente, todas as organizações precisariam ter DPO, inclusive aquelas sociedades unipessoais, de uma pessoa só, se tratassem dados pessoais. O que se espera é que a NPD, na regulamentação da legislação, traga diretrizes como essas que envolvem a pergunta do Dr. Paulo e também, especialmente, indicando quais as cooperativas que precisarão ter DPO, quais as organizações, quais as empresas, se são aquelas que estão enquadradas no grande porte, se são aquelas que, independentemente de terem porte pequeno, médio ou grande, tratam dados de X milhares de pessoas, enfim, que estabeleça esses critérios que hoje não estão postos, né? Vejam, as cooperativas, elas precisam se adaptarem a regras, elas precisam jogar um jogo de regulamentação e integridade, digamos assim, sem que as regras do jogo estejam todas postas. Este cenário gera insegurança jurídica e é por isso que o começo precisa ser agora. Aqueles que não começarem, aqueles que não agirem, infelizmente, serão vítimas dessa situação de insegurança jurídica. Maravilha. A Patrícia Quintão questiona sobre o prazo de 15 dias para responder ao titular que será verificado, talvez informar o protocolo, ou já é realmente responder com todas as informações nesse prazo? É atender ao direito. Por isso que eu trazia essa medida como a primeira nos entregáveis e naquilo que deve ser definido emergencialmente pelas cooperativas, porque o prazo hoje é para atendimento completo do direito. Para o direito de acesso e de cópia, a LGPD diz que ou imediatamente você dá o direito de acesso ou atende o direito de confirmação de que o tratamento existe, ou detalhadamente, né, no prazo de 15 dias. Então, o prazo acaba sendo esse de 15 dias, que você não precisa usar o imediatamente. E este prazo de 15 dias engloba você confirmar a identidade do titular que está requerendo acesso ao direito, você desenvolver todo o seu processo para atender o direito. Às vezes, você, se for um pedido de prestação de contas um pouco mais específico, alongado, você vai precisar contatar os prestadores de serviços, os operadores, para que lhe auxiliem a informar adequadamente o titular, e tudo isso nesse prazo de 15 dias. Já há um projeto de lei, tá, até onde sei, já há um projeto de lei em fase muito embrionária para discutir este ponto específico, esse prazo em específico, porque é um prazo absolutamente exíguo e que traz muita dificuldade de cumprimento. Como eu dizia, no Regulamento Geral Europeu, os prazos variam de 30 a 90 dias. Né? A LGPD sequer diz que esse prazo de 15 dias é só para confirmação de que recebeu a reclamação, ou que esse prazo de 15 dias passa a decorrer após a confirmação de identidade do titular. Perfeito. A próxima questão é da Regina Valente. Para a ficha clínica do beneficiário ficar disponível para que qualquer dentista cooperado tenha acesso, caso o beneficiário vá a um dentista da cooperativa, é preciso autorização prévia desse beneficiário? Obrigado pela pergunta. Vejam, todas as rotinas dos serviços profissionalizados de saúde, portanto, das cooperativas que atuam nesta área, possuem uma hipótese de justificativa, uma base legal bastante específica, que é a de tutela da saúde. Né? Naquelas 10 hipóteses que podem justificar o tratamento de dados pessoais, há uma que serve para estas cooperativas. Então, estes fluxos, estas rotinas que envolvem a prestação dos serviços para o beneficiário, para o cliente, podem ser justificados com esta base legal. Ela vale para dados pessoais sensíveis, para dados pessoais de saúde, não poderia ser diferente, porque o core business destas organizações é este. O cuidado que tem que se ter é que esta visualização, este acesso, ele exista apenas para o profissional que precise acessar este documento, este registro, para o desempenho das suas funções. Mas eu não diria que há necessidade de consentimento, de pedido de autorização, porque a base legal, a hipótese justificativa de tutela da saúde, pode servir para justificar este processo e este fluxo.
Perfeito. A próxima questão é da Sueli Cunha. A nossa cooperativa é de trabalho e atua na área de home care. E os dados do paciente, endereço, por exemplo, são repassados aos grupos de associados para assumirem o paciente. Como tratar esse caso? Trata-se aí de sem dúvida, de uma aditivação contratual indispensável, né? Como há esse compartilhamento, esse trânsito de dados pessoais, precisa ter um contrato regulamentando as ações que estas outras estruturas que recebem os dados pessoais terão que implementar a partir do recebimento dos dados pessoais, e eu diria que um aditivo contratual com estes clientes, né, para estabelecer primeiro, que existe esse compartilhamento, para já informar sobre esse compartilhamento, qual que é a finalidade desse compartilhamento. Da maneira como a pergunta foi colocada, eu não consegui compreender se essas empresas que recebem os dados pessoais são os próprios contratantes do serviço, que há um intercâmbio, então, dos dados dos funcionários para os contratantes do serviço, ou se são operadores, né, prestadores de serviço. Mas, em qualquer caso, eu diria que o ponto-chave de resolução é o contrato, né? Todas essas relações que envolvem tratamento de dados e que têm algum tipo de documento, seja ele um contrato, uma ficha cadastral, um registro, um termo, estes documentos eles precisarão ser regulamentados, precisarão ser regularizados para prever o que acontece a partir do momento que a contratação passa a ser executada, né? O contrato passa a ser desempenhado aí pelas partes. Entendi. Eu acredito que seja isso. A empresa recebe a solicitação e aí tem que passar para aquela pessoa, né, que vai prestar o atendimento ao paciente. Nesse caso, Gisele, nesse caso nós estamos falando que essa cooperativa se utiliza de operadores para conseguir prestar os seus serviços, né? Ou seja, ela não presta o serviço dentro da sua estrutura, ela se utiliza de prestadores de serviço, como é o caso de várias outras circunstâncias, às vezes de atendimento domiciliar, serviços de fisioterapia, de enfermagem, né? As cooperativas de saúde subcontratam este serviço. É indispensável que esta subcontratação, como eu dizia, seja regida por um contrato com cláusulas muito específicas de cumprimento sobre a respeito da LGPD, porque para o titular não interessa para quem você decide mandar depois. O titular tem uma relação com você, com a sua cooperativa, de forma que a cooperativa sempre será responsável, independentemente do problema ter acontecido lá naquela outra empresa para a qual ela definiu e decidiu transferir os dados pessoais. Claríssimo, claríssimo. O José Ronaldo aproveitou e fez duas perguntas correlatas. Acopladas. Isso. Mesmo que o cooperado fique mais de 5 anos sem movimentar na cooperativa, os dados cadastrais de um cooperado precisam ficar sempre ativos, porque ele tem cotas registradas em seu nome? E aí, se o cooperado foi desligado, demitido ou transferiu, depois de 5 anos, devo eliminá-lo do banco de dados? Vamos lá, eu já enfrentei essas perguntas em algumas outras iniciativas relacionadas ao segmento cooperativo. Então, a primeira que ele faz, eu imagino que talvez ele seja do segmento financeiro, pelo teor da primeira pergunta especialmente. Se nós formos pegar a jurisprudência sobre a ausência de movimentação de conta corrente, enfim, se aplica para a cooperativa aquele prazo de 6 meses sem manutenção, parar de cobrar, por exemplo, as taxas de manutenção da conta, né? É o que vale. O mesmo, no entanto, não se aplica para o desfazimento do vínculo. A gente sabe que, por mais que o judiciário, às vezes, aplique regras que valem para todo o sistema financeiro, aí me refiro para os bancos também, para as cooperativas de crédito, a formação do vínculo com um banco, com uma cooperativa de crédito é um pouco diferente. De maneira que é possível, sim, reter os dados pessoais deste associado enquanto ele não se desassocia formalmente. Até porque você não sabe se depois de X anos ele não vai retornar lá querendo ter acesso
a sua integralização ou uma prestação de contas do que foi feito com aquele pequeno valor que ele integralizou quando a associação. Então, eu diria que sim, se mantém os dados ainda nos casos de contas inativas, sem movimentação financeira, embora você não possa, talvez, cobrar pelo serviço, em virtude desse posicionamento jurisprudencial já consolidado, os dados pessoais você mantém. No outro caso, de eliminação depois que o vínculo é desfeito, então estamos aqui falando de desligamento, formalizou o desligamento, aí sim, um prazo de retenção tem que ser quantificado. Esse prazo de 5 anos, ele funciona bem, porque é o prazo para ajuizamento de algum tipo de ação que tenha por base o Código de Defesa do Consumidor, e aí a gente sabe que o CDC também se aplica em várias atividades desenvolvidas pelas cooperativas, né? Então é um prazo que funciona bem, mas é sempre bom pensar em uma pequena margem, né? Porque a gente não sabe como vai se comportar, por exemplo, a movimentação de um processo no judiciário depois de ajuizado. Às vezes a cooperativa pode ficar sabendo que o processo existe um pouquinho depois por conta da morosidade do judiciário. Então, o limite eu não aconselho, eu diria que aí talvez um prazo de 7 anos funcionaria bem. Gente, isso não quer dizer que a cooperativa não pode manter um histórico de todas as pessoas que já foram associadas à cooperativa. Tá? Quando a eliminação desses dados é realizada, você precisará deslocar um nome ou CPF, telefone, enfim, 3 dados básicos para um outro processo que é a manutenção de histórico de cooperados, por exemplo. Lá você vai ter só vai ter estes dados identificando quem porventura já foi cooperado da cooperativa. O que não dá é para não ter organização de mudar os processos. Então você fica com todo o comportamento da pessoa enquanto foi cooperado, com todas as movimentações, retém tudo isso. Isso não dá, precisa ser eliminado, e depois você vai deslocar esse titular que pediu desligamento para um processo novo, que é esse da manutenção do histórico. Né? Eu encaixei aqui, Gisele, esse esclarecimento, porque às vezes essa pergunta vem, bom, mas a gente não vai ter como saber se a pessoa já foi cooperado, ou se o colaborador já foi colaborador. Sim, você vai ter como saber, mantendo um processo específico para isso, registrando um processo específico para isso, e retendo só os dados, como eu exemplificava, nome, CPF, telefone, talvez, que você precise para essa finalidade. Perfeito, doutor Christian. Em razão do tempo, pessoal, eu não consigo fazer todas as perguntas que chegaram aqui, infelizmente. Eu vou passar a palavra para Ana Paula, nossa assessora jurídica na OCB, já agradecendo ao doutor Christian Groff pela apresentação, pelo esclarecimento das dúvidas, né, de forma tão concisa, tão direta. Agradeço muito sua participação aqui com a gente. Tem algumas perguntinhas aqui, a gente vai ver depois com a Ana como é que a gente faz, né, Ana, para dar um retorno para o pessoal, mas de antemão já agradeço muito a participação. E Ana, por favor, está com você. Obrigada, Gisele. Boa tarde a todos, né? Primeira vez que eu estou fazendo uma intervenção aqui na live. Eu começo agradecendo o Dr. Christian Groff, parabenizando pela palestra, foi mais uma vez uma aula, já tive a oportunidade de ouvi-lo, já é a 3ª vez, né? E sempre com uma novidade, com uma palestra diferente. E aqui um agradecimento especial por ter feito algo tão customizado para o cooperativismo, né? A gente vê a preocupação de trazer a LGPD e a sua aplicação prática para as sociedades cooperativas, seja no curso aí da tua apresentação ou ao longo das respostas às perguntas. Então, a gente vê que você veio muito bem preparado para esse momento e fica, então, o nosso registro de um agradecimento especial por isso. Bom, vou fazer só alguns comentários aqui rápidos, até pelo adiantado do tempo. Como o Renato comentou na fala inicial dele, aqui no Sistema OCB a gente já tem um grupo de trabalho cuidando dessas questões da implementação da LGPD na unidade nacional, muito com foco nisso tudo que o Dr. Christian nos apresentou aqui ao longo da palestra, né, em criar um ambiente seguro para a captação das informações, a manutenção e a utilização das informações das nossas cooperativas, especialmente no que diz respeito àquilo que são dados pessoais de dirigentes, eventualmente de cooperados, todos aqueles números que a gente trabalha nas atividades das aqueles dados que a gente trabalha nas atividades das 3 instituições, seja a OCB, seja a Sescop, seja a CNCOP. Mas, para além disso, a gente tem algumas outras iniciativas aqui. Não combinei o jogo com o Dr. Christian,
tomei conhecimento da palestra dele aqui no curso, né, do evento, mas a gente já tem aqui, então, no forno, já quase saindo para as nossas cooperativas, uma cartilha em que a gente faz uma espécie também de um passo a passo, de apoio para as cooperativas fazerem a implementação da LGPD. Lógico que não substitui se cercar de todo o apoio técnico, dos cuidados, da orientação para fazer essa implementação, mas a gente busca na cartilha facilitar, então, a compreensão do que é a lei e do quais seriam as medidas necessárias para você estar em conformidade com essa nova legislação. Nós estamos também estudando aqui no âmbito da casa, a gente tem essa preocupação com formação, com capacitação, e aí é o ponto que o Dr. Christian trouxe, cursos e treinamentos também focados em atendimento a essas obrigações que a LGPD traz para as nossas cooperativas. Já estamos com algumas ideias aí, inclusive de curso de formação de DPOs, coisas que a gente está amadurecendo no âmbito desse grupo para ofertar também às nossas cooperativas como um apoio nesse momento aí da implementação, porque como a gente viu aqui ao longo do chat, Renato, muitas manifestações de pessoas elogiando a palestra do Dr. Christian e trazendo assim, desmistificou a LGPD, passou um pouco do pânico, agora vamos conseguir, então, tenho mais clareza do que precisamos fazer. Então, acho que a gente pode trazer mais alguns instrumentos aí que auxiliam nesse processo de conseguir implementar a lei e perder um pouco do medo dela, porque de fato ela assusta, né? E eu acho que outro ponto que também é interessante das nossas cooperativas saberem, no âmbito das confederações patronais, nós temos a nossa CNCOP, que também participa do nosso grupo aí de trabalho dentro da OCB, e integra esse grupo das confederações patronais, e lá foi instituído um GT só para fazer discussões sobre dúvidas, sobre desafios, dificuldades comuns das confederações na implementação da LGPD, e aí eu falo muito particularmente também com as nossas unidades estaduais, que são público desse evento. Né? Então, está tendo todo um cuidado de se entender como é que os sistemas de representação dos vários segmentos estão se preparando, se estruturando para a implementação da lei. Para finalizar, só registrar aqui que a gente teve ao longo do evento, na parte da tarde, 438 pessoas, nós chegamos a bater assistindo aqui conosco, participando, interagindo, muitas perguntas. A Gisele deixou para mim aí a bola pingando para dizer o que fazer com as perguntas. Todas elas a gente vai levar para reflexão lá com a nossa cartilha e procurar já estruturar o texto da cartilha, respondendo aquilo que a gente percebeu que é dúvida, que é a angústia das nossas cooperativas nesse trilhar aí da implementação da LGPD. Então, eu fecho finalizando o meu agradecimento para esse público que nos prestigiou, as nossas cooperativas, as nossas unidades estaduais que estiveram aqui conosco, e deixando esse recado final para ficarem atentos às nossas redes sociais, à página do Sistema OCB na internet, porque através delas vocês podem acompanhar esse e outros temas, o que nós temos de novidade e de suporte para apoiar as nossas cooperativas aí na atividade das nossas 3 casas, de representação institucional, na representação sindical e na formação e na capacitação dos nossos cooperados e cooperativas. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Obrigada, Ana. Falou tudo, né? Eu não preciso mais dar o recado, só vou dizer assim, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho, que foi o que sobrou para mim. Muito obrigada. Invadi essa parte. Não, isso é sintonia. Agradecer mais uma vez a participação de todo mundo que ficou com a gente aqui até agora. Esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal. E a gente se encontra, então, numa próxima oportunidade, quem sabe tratando de LGPD, mas com certeza de outros assuntos para ajudar no desenvolvimento das nossas cooperativas. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima. Até mais, obrigado a todos. Valeu, Christian, valeu, Ana, Gi, todo mundo. Parabéns.